Olá, boa noite. Boa tarde no Brasil. Olá, Pedro. Tudo bem? Pedro Ramos, meu colega na direção da APG em Portugal. Olá, Teresa, boa noite. Bom, boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, Jean. Tantos amigos aqui a aparecerem. Que prazer estar aqui convosco. Bom, está na hora. Vamos começar aqui este live sobre gestão de talentos em tempo de crise sanitária e crise económica aqui no nosso país, em Portugal e em todo o mundo, infelizmente. Antes de mais, permitam-me agradecer à BRH o convite. Permitam-me também parabenizar por esta iniciativa espetacular. É um verdadeiro prazer estar aqui a partilhar convosco uma área que me é tão cara e que eu adoro, que é a área de gestão de pessoas e de gestão de talento em contexto organizacional, para todos vós em Portugal e também para os nossos amigos do país irmão, onde eu tenho tanta gente querida e tanta gente que adoro. É um país que eu amo de paixão. Bom, o meu nome é Carla Caracol, eu sou diretora de Recursos Humanos do Grupo Renascença Multimédia. O Grupo Renascença Multimédia é um grupo de mídia em Portugal. Nós temos um negócio baseado não apenas na informação, mas também no entretenimento. Temos 3 grandes rádios em Portugal e temos também uma empresa de organização e de promoção de eventos, sendo, por exemplo, um dos parceiros do Rock in Rio, com exclusivo para os mídia no nosso país, aqui em Portugal. Sou também professora universitária e sou membro da Direção Nacional da APG, a homóloga em Portugal da ABRH Brasil. Bom, ao longo desta live, as questões que queiram colocar, por favor, vão colocando, que eu procurarei responder assim que seja possível, fazendo aqui uma breve interrupção àquilo que são alguns dos conteúdos que trago, sobretudo para partilhar e para refletirmos em conjunto durante estes 30 minutos, que eu espero que sejam bastante proveitosos para todos nós. Bom, o tema que vos trago então é a gestão de talento neste contexto de crise sanitária e económica. Falar aqui um bocadinho do contexto, de forma muito resumida, porque aquilo que são as nossas respostas a esta situação urgente e emergente advém muito do contexto global que nós vivemos. Em dezembro, janeiro, quando começámos a ouvir falar sobre a crise pandémica, sobretudo na China e nos países asiáticos, longe estava eu de pensar que alguma vez na Europa tivéssemos a repercussão que estamos a ter hoje e que estamos a ter já desde, eu diria com maior incidência, desde fevereiro, em países como Itália, como Espanha, que acabam por me assustar e acabaram por me assustar ainda um bocadinho mais face àquilo que é a nossa proximidade cultural, mas também a nossa proximidade geográfica. No início de março, eu creio que a 2 de março, foi detectado o primeiro caso de Covid positivo em Portugal e isto coincidiu com a classificação de pandemia também do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. Assistíamos então aqui a uma crise sanitária que implicava uma resposta por parte dos países e depois também, na sua sequência, por parte das organizações, daquilo que eram questões, sobretudo, de origem e numa primeira fase, de origem operacional, de resposta logística. Resposta logística e operacional ao nível da segurança e da saúde, naquilo que foi a aquisição e da disponibilização de bens tão variados como as máscaras protetoras, como os desinfetantes gel, como as luvas e por aí fora, mas também naquilo que foi a definição, muitas vezes e em muitas empresas, de raiz dos planos de contingência.
planos de contingência que passavam por definir algumas variáveis que eram para nós novas, por exemplo, ao nível do controle das pessoas que circulavam dentro das organizações, daquilo que era também os procedimentos inerentes à etiqueta respiratória, à promoção de salas de isolamento, por aí fora. Bom, isto numa primeira fase. E numa primeira fase em que nós, por exemplo, no Grupo Renascença Multimédia, a nossa maior preocupação foi desde sempre a segurança e a saúde das nossas pessoas. E, seguindo aquilo que eram as orientações da Organização Mundial de Saúde, o que nós fizemos foi identificar as pessoas que pertenciam ao grupo de risco que essa mesma organização tinha identificado. E o que fizemos foi convidá-las a fazerem o seu trabalho a partir de casa, portanto, em regime de home office. E isto estava a correr, eu diria, relativamente bem e era relativamente linear, mas aquilo que foi a evolução da pandemia a nível mundial e também em Portugal ocorreu de uma forma muito galopante, e o sentimento de insegurança na sociedade e também nas organizações passou a ser efetivamente crescente. E aí a nossa resposta deixou de ser uma resposta mais de cariz operacional e logístico e passou a ser uma resposta, e teve que ser necessariamente uma resposta a outros níveis decorrentes também da introdução de alguma legislação específica que o Governo foi aprovando, no sentido de dar uma resposta àquilo que eram os grandes desafios e as grandes dificuldades que todos nós nos estávamos a debater. E entraram em vigor, diria eu, de um dia para o outro, imensos decretos de lei, portarias, orientações da Direção-Geral de Saúde, enfim, uma panóplia de documentos que implicou aqui que todos os profissionais de recursos humanos, para além das suas competências ao nível da gestão pura e dura de pessoas, passassem a ser também especialistas em direito, em saúde e em algumas das questões que tinham a ver, por exemplo, com práticas de gestão do próprio património dentro das organizações. Bom, e isto veio aqui alterar um bocadinho a nossa forma de fazer gestão de pessoas dentro das organizações, porque acabou por ser altamente condicionante ao nosso cotidiano. Passou-nos a ocupar, diria eu, 100% do nosso dia. Não é do dia de trabalho, é efetivamente do dia. Porque a qualquer altura surgiam novos documentos oficiais que tínhamos que ler e para os quais nós tínhamos que preparar as nossas organizações. Bom, o sentimento de insegurança, conforme vos dizia, foi acontecendo, foi crescendo, e o nosso governo, para além de todas as decisões legais que teve que tomar, e que tomou, na minha opinião, muitíssimo bem, houve também uma série de outras decisões de cariz mais prático, de intervenção ao nível daquilo que era a prevenção sanitária dentro das organizações e na sociedade em geral. E acabou por encerrar escolas, acabou por encerrar atividades que não eram consideradas essenciais para a economia no país, e promoveu também, eu diria quase obrigatoriamente, o teletrabalho sempre que possível, que não fosse feito nas instalações das empresas. Bom, se nós tínhamos, como vos estava a contar, aqui, até determinada altura, os planos de contingência muito bem definidos, com diferentes níveis de intervenção e de resposta por parte das organizações, o que acontece é que esta obrigatoriedade de home office acabou por alterar e por antecipar todas as práticas que nós tínhamos previsto inicialmente. Bom, acabámos por ter que antecipar efetivamente esse teletrabalho. E acabámos por ter que disponibilizar recursos que muitas das organizações não tinham, e não só disponibilizar esses recursos materiais, mas também formar as próprias pessoas a um ritmo perfeitamente alucinante, no sentido de que elas pudessem utilizar com todo o conforto e com toda a proficiência aqueles recursos que lhes tinham sido disponibilizados. Eram situações que, eu diria, na maior parte dos nossos colaboradores, eram situações perfeitamente diferentes daquelas a que estavam habituados. Portanto, havia aqui que aculturar as pessoas e preparar todo este caminho. Ora, as empresas não tiveram tempo
para fazer este caminho de preparação. E isto exigiu aqui muito destas áreas de recursos humanos. Bom, paralelamente a esta crise sanitária, conforme vocês sabem, acaba por surgir, e necessariamente até decorrente das atividades económicas que foram encerrando, uma série de empresas que foram encerrando, que foram fechando portas, acaba por dar origem ao início de uma crise económica, neste caso nacional, mas que é perfeitamente global em todo o mundo. E agora, a área de recursos humanos não é apenas a área que dava resposta às questões legais, às questões logísticas, às questões operacionais. Todas essas, à partida, neste momento, já estão todas asseguradas, mas tem que assumir cada vez mais o seu papel estratégico dentro das organizações. Papel estratégico na persecução daquilo que é a continuidade do negócio, porque independentemente de termos uma situação de crise económica entre mãos, o que nós temos que considerar é que a nossa organização vai vingar e que vai vingar através das nossas pessoas, e é isso que nós temos que conseguir fazer dentro das nossas organizações. Bem, eu diria que esta é verdadeiramente a prova de fogo para os recursos humanos dentro das organizações. Sempre, como diz aqui também o Pedro, é efetivamente o papel estratégico na continuidade do negócio. Nós somos parte integrante fundamental da estratégia das organizações neste momento. E somos porque temos que assumir diferentes papéis ao longo de todo este processo. Como facilitadores, como agregadores, como criadores e potenciadores do valor dentro da organização, e tudo isto a um multinível que já nos estamos perfeitamente habituados, que é conseguir agregar, congregar e facilitar aquilo que são diferentes níveis dentro da nossa pirâmide organizacional, que cada vez mais é uma pirâmide invertida e atípica. Temos que congregar valor entre os nossos colaboradores, as nossas lideranças e a nossa gestão de topo. Sempre, sempre, sempre. O que nós temos que fazer é sermos nós a assumir este papel de facilitadores dos processos de mudança que estamos neste momento a passar e que está, no meu entender, para ficar e para o qual nós temos que ser cada vez mais proficientes na resposta. Bom, então como é que surge aqui a gestão de talento? Na minha opinião, eu creio que a gestão de talento é efetivamente a resposta neste momento para aquilo que são os grandes desafios que todos nós, enquanto gestores de pessoas, temos entre mãos. Por um lado, quando nós falamos em gestão de talento, a maior parte das pessoas, e esta foi o tema da minha tese de doutoramento, a gestão de talento interno nas organizações, quando falamos muitas vezes em gestão de talento, falamos e as pessoas associam ao talento externo, ou seja, às pessoas que nós vamos recrutar e que vamos selecionar a outros players ou ao próprio mercado. E nesta fase, não acredito que seja esse o caminho. Nesta fase, o caminho da gestão de talento é efetivamente a gestão do talento interno na organização. Nós, neste momento, face à crise económica que estamos a viver, o que temos que fazer é passar de um paradigma de custo para um paradigma de investimento. Ou seja, os nossos custos fixos vão se manter ou inclusive vão diminuir, depende muito daquilo que é a viabilidade económica financeira das nossas organizações e da capacidade que têm para se adaptar a esta nova realidade. Portanto, o que nós temos que apostar é na mobilização das nossas pessoas, das pessoas que nós temos disponíveis entre nós. Portanto, na questão do talento interno que nós detemos. É este o paradigma que neste momento creio que poderá fazer a diferença para que efetivamente as empresas tenham continuidade. Como é que nós o temos que fazer? A primeira condição é efetivamente identificarmos este talento interno detido, este tal mercado de talento interno que nós temos nas organizações. E isto passa por uma condição básica, mas que nós nem sempre a calculamos naquilo que é a nossa gestão cotidiana, que é termos nas nossas organizações lideranças transformacionais fortes. Lideranças que são capazes de identificar dentro das suas equipas, dentro dos seus colaboradores, pessoas que têm comportamentos e resultados positivamente diferenciadores, implicando que estes líderes organizacionais sejam pessoas que estão
para além de comprometidas com a organização, que não têm problema nenhum e que não têm receio de serem ultrapassados por essas pessoas que identificaram potencial. O que é essencial nisto? É importante que os nossos líderes percebam que são parte integrante na solução e que estão também a contribuir para os resultados dentro da organização e que de forma alguma o seu posto, a sua função, está a ser colocada em causa. São eles próprios que têm que sentir que são essenciais para aquilo que é a resposta aos complexos problemas que neste momento vivenciamos. Conforme diz aqui o Pedro, as tais lideranças diferenciadoras, efetivamente. E eles têm que identificar, porque são eles que trabalham diretamente com as pessoas e que mapeiam as suas competências e os seus resultados diretamente. RH é facilitador, mas não consegue estar em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, esta questão do papel estratégico assumido pela área de gestão de recursos humanos é sempre baseada nas nossas lideranças dentro das organizações. E aqui o que eles têm que fazer é conseguirem identificar as pessoas que não só apresentam desempenhos elevados, portanto, acima daquilo que está naquilo que é o seu descritivo funcional, que são os mínimos olímpicos pelos quais serão avaliados, mas que demonstram também potencial para desenvolver outro tipo de atividades ou outro tipo de competências que possam ser realmente interessantes e importantes para a organização. Há aqui uma outra, para além da high performance e do potencial, é importante também que saibam identificar algumas das pessoas que dão o extra mile, que fazem de forma diferente, que fazem de forma melhor do que aquela que está no próprio job description, no sentido de procurar significância, de procurar propósito pessoal naquilo que fazem. Porquê? Porque muitas vezes estas pessoas têm potenciais que estão cristalizados e nós, enquanto líderes dentro das organizações, temos que ter a capacidade para conseguir otimizar e mobilizar aquilo que são estas competências que poderão estar cristalizadas. Agora, a questão aqui é envolver significativamente e positivamente as minhas pessoas. Portanto, através de um clima organizacional de confiança e promovendo aquilo que é o engajamento das equipas, conforme dizem aqui estes comentários na live, e com toda a razão. É efetivamente este o propósito, é efetivamente este o caminho. Qual é a grande questão no meio disto? É nós sermos capazes, nós RHs, sermos capazes de questionar até que ponto é que eu tenho um processo que seja suficientemente simples e suficientemente fidedigno que me permita rapidamente identificar estas pessoas. Porquê? Porque neste momento o tempo é de urgência. O tempo não é para desenvolver um processo daqui para 3 meses. O tempo é agora. Porque eu, para além da gestão corrente que tenho na minha empresa neste momento, eu tenho que olhar o futuro. E para isso eu tenho que me socorrer e tenho que envolver os melhores que tenho na minha organização. E tenho que efetivamente ser um agente de mudança com todas essas pessoas, seja através da criação de task forces, lançamento de projetos, de novas oportunidades, lançar desafios, o que quer que seja. Mas eu tenho que pensar para além da gestão cotidiana do meu negócio. Bom, já identifiquei o meu talento interno. Passemos então para uma segunda fase neste processo de gestão de talento. Uma segunda fase que passa muito pelo seu desenvolvimento on-job. Nós muitas vezes falamos, quando falamos em gestão de talento, nos assessments. Vamos fazer um assessment para avaliar as competências e, meus amigos, o contexto é um contexto real de assessment neste momento. Nós temos que dar oportunidade a estas pessoas que foram identificadas como talentos dentro das organizações, temos que lhes dar a oportunidade
para se desenvolverem. Porque estas pessoas têm vontade de fazer, sabem fazer, são competentes, precisam de ser mobilizadas para esta mudança e precisam de ser mobilizadas para fazer mais do que aquilo a que estão habituados, para dar mais do que aquilo que estão habituados e para também procurarem saber mais do que aquilo que sabem. E isto passa pelo voluntarismo também destes mesmos talentos que eu tenho. Passa pela resolução de problemas complexos. Esta era uma das competências consideradas críticas pelo Fórum Económico Mundial para esta década. Bem-vindos ao futuro. Estamos efetivamente no futuro. Temos que aproveitar este mercado de talento interno para repensar, redefinir, reconstruir o nosso negócio a partir de dentro, com as pessoas que conhecem o negócio, com as pessoas que conhecem a estrutura, com as pessoas que conhecem uns e outros dentro da organização, sempre naquilo que é a multidisciplinaridade dentro da minha organização. Ninguém melhor do que as pessoas que conhecem o mercado onde eu estou inserido e que conhecem as condições internas que eu tenho para vingar no decurso desta crise, ninguém como eles me vai conseguir ajudar a ter melhores resultados. Bom, o que é que eu ganho com isto? Para já, ganho tempo, ganho dinheiro, porque nós sabemos muitas vezes que temos que dar a consultoras externas este tipo de projetos para o fazer, que os prazos são alargados e é que acabamos por gastar rios de dinheiro nestes processos. Temos a possibilidade de o fazer internamente, empoderando as pessoas que trabalham connosco. Corro riscos, sim, é verdade, é um risco assumido, não há forma de contornar, mas a incerteza neste momento faz parte do cotidiano. E desengane-se quem pensar o contrário. Deixou de haver um caminho linear. Neste momento é realmente a flexibilidade, a adaptabilidade, a incerteza. E vamos fazendo o controle de gestão que é possível. Mais uma vez, o que é que isto me permite? Permite-me também avaliar em contexto real se estas pessoas estão adequadas para, num futuro próximo, assumirem outros tipos de responsabilidades. Nós não estamos a falar no campo hipotético, estamos a falar em contexto real de negócio, o que está a acontecer. Portanto, eu consigo ter respostas on time e consigo ter respostas e inputs àquilo que são os desafios que são lançados de forma fidedigna e avaliado diretamente por quem tem poder decisório dentro da organização. A questão que se coloca aqui é: será que nós efetivamente preparamos bem os nossos líderes e as nossas equipas para esta alteração de paradigma? Não tenho uma resposta certa para vos dar. Certamente haverá organizações com diferentes tipos de maturidade para este tipo de resposta. O que é facto é que nós precisamos de seguir este caminho. Já identificámos o talento interno detido, já lançámos desafios, oportunidades de desenvolvimento on job para aplicarem e para mobilizarem as suas competências, e isto acaba também por nos permitir também fazer aqui uma ligação com a retenção. A retenção no sentido de, se eu tiver resultados e se tiver comportamentos que são alinhados com os desafios que foram lançados e com aquilo que eu esperava das pessoas, ou que essas pessoas também ultrapassaram face àquilo que lhes tinha sido lançado, o que eu tenho aqui são pessoas que efetivamente comprovaram ser os tais talentos internos na minha organização. Porque são as pessoas que apresentaram resultados acima da média, porque vestiram a camisola, porque trabalharam incessantemente, que procuraram ser mais e fazer melhor e estão verdadeiramente comprometidos. São estes que eu quero reter no futuro. No futuro, pensando naquilo que são as condições de viabilidade e de sustentabilidade do meu negócio. São estes que efetivamente vão garantir que o meu negócio consiga resolver todos os problemas complexos que neste momento surgem e para os quais nós precisamos efetivamente de uma resposta urgente com o talento de todos. Aqui, o comprometimento, quando eu refiro a comprometimento, refiro-me também a envolvimento das pessoas nas respostas às práticas de gestão, na tal gestão compartilhada que a Iris aqui fala.
é efetivamente necessário o RH partilhar estas decisões de gestão com os nossos líderes organizacionais e ir avaliando todos estes processos e todos estes novos paradigmas até de aprendizagem organizacional no sentido de aferir se estamos ou não a ir no bom caminho. Bom, sinceramente eu acredito que isto funcionará para aferir o comprometimento na organização muito melhor do que qualquer survey que nós possamos aplicar. A questão aqui, mais uma vez, passa por termos a certeza de que temos líderes transformacionais e líderes fortes que não tenham o problema de dar a mão aos seus colaboradores, de lhes darem oportunidades, que não tenham receio de o fazer sob pena de pensarem que a sua própria posição nas organizações possa estar em causa, sobretudo numa situação como esta a que vivemos atualmente, onde nós sabemos que o emprego não é certo, nós sabemos que a crise económica veio para ficar e que temos que encontrar soluções todos juntos. Bom, ninguém diria que efetivamente esta situação, eu não diria sinceramente, que esta situação pandémica chegaria ao estado em que nós estamos. Ninguém diria que era fácil, ninguém diria que não seria desafiante, mas nunca pensei que fosse a esta forma, deste modo, com esta intensidade. Contudo, sinceramente, eu acredito que nós vamos conseguir vencer este desafio, esta provação pela qual todos nós estamos a passar. Porquê? Porque temos capacidade imensa para nos adaptarmos, porque somos hiperflexíveis, porque nos conseguimos readaptar e reafetar aquilo que são as nossas competências e os nossos conhecimentos, porque acabamos por ser também muito multidisciplinares na nossa intervenção dentro da organização, porque sabemos ouvir e porque gostamos de falar, e porque gostamos de falar com os outros e conversar com os outros para os perceber, e porque com eles também conhecemos e também aprendemos e também aprofundamos aquilo que a nossa organização precisa de nós. E é este o caminho. Muito sinceramente, temos que pensar na parte e no todo, cada vez mais em conciliação. E pensar nestas duas com alinhamento do negócio, porque não subsistem nesta fase um sem o outro. Certamente a empresa e os nossos colegas não esperam menos de nós. E se a altura onde temos que estar atentos aos nossos talentos nas organizações é agora. São eles que vão garantir a continuidade do nosso negócio, que vão garantir a sustentabilidade das nossas empresas. Há aqui uma questão que queria partilhar convosco, que é o Papa Francisco dizia há dias que nós tínhamos que ser criativos no amor. Efetivamente temos. E eu espero que o nosso amor pelos recursos humanos, o nosso amor pelas organizações, o nosso amor pelos nossos colegas, nos permitam sempre ver a luz ao fundo do túnel numa fase de tanta incerteza, de tanta insegurança, confinados nos nossos domicílios, que nos permita ver essa luz ao fundo do túnel e que transforma essa incerteza e essa insegurança em verdadeiros tempos de esperança. Sinceramente, é esse o meu desejo, é esse o meu propósito diariamente enquanto gestora de pessoas e é essa a significância que eu dou no meu cotidiano profissional à minha profissão. Deixem-me só recordar, uma vez que nós estamos quase aqui a atingir a meia hora estimada para esta live, que a mesma estará disponível no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube da ABR Brasil. Estará disponível também na ABR Digital até dia 30 de Abril em free, sistema gratuito. E que amanhã, ainda nestas web series, vamos ter 2 lives no Instagram. Uma às 14 horas, hora do Brasil, com Cláudio Santos, que é conselheiro da ABRH. E às 18 horas com o Dr. Frederico Porto, um médico que certamente será muito interessante para nós, profissionais, para nós,
pessoas, para nós cidadãos, para todos nós que temos que cada vez mais perceber aqui um bocadinho desta multidisciplinaridade, deste desafio, desta provação que nos foi colocada, mas que nós certamente vamos aproveitar. Vamos ouvir os nossos colegas, nós temos todos para aprender muito uns com os outros. Eu tenho gostado muito de ver as outras lives, certamente as de amanhã serão também maravilhosas. Irei certamente assistir, portanto não perca também. Por último, só agradecer a vossa participação, agradecer a todos os que estiveram desse lado dessa terra maravilhosa e também aqui no nosso país, em Portugal, que eu vos convido também a visitar, mal esta situação toda passe, que é um país altamente acolhedor e que vocês certamente vão adorar. Foi um prazer contar com a vossa participação. A todos vós, muito sinceramente, um futuro cheio de saúde, um futuro cheio de sucesso e um futuro muito, mas muito, muito talentoso. Muito obrigada a todos. Boa tarde para vós, boa noite para nós aqui em Portugal e qualquer coisa, disponham. Estarei disponível no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Carla Caracol, é simples de me encontrarem. Muito obrigada por esta oportunidade. Saúde para todos. Obrigada.